Salve rapaziada do canal, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo de NBA. A NBA que teve o fim da sua temporada regular nessa sexta-feira, oficialmente, né? Na quinta já estava decidido ali o play-in e os playoffs da Conferência Leste. Então vamos aqui comentar um pouquinho do jogo da quinta. Eu vou comentar só os jogos principais, que era Portland e Brooklyn Nets, San Antonio Spurs e o Utah Jazz também era principal, porém depois dos resultados acho que não era tão principal assim. Phoenix Suns e Dallas Mavericks e Milwaukee Bucks e Memphis Grizzlies, tá bom? Começando aqui pelos dois jogos que passaram no mesmo horário, que foi Phoenix Suns e Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies e Milwaukee Bucks, foram jogos onde teve uma disparidade grande no placar. Principalmente o jogo do Phoenix. O Phoenix no halftime já estava ganhando de 77, uma falta idiota do Wright na falta na meia, no meio da quadra, onde o jogador do Suns, o Peyton, ele tava jogando muito já, tava absurdo, matando muita bola de três. Ele foi arremessado no meio da quadra e o Wright fez uma falta muito idiota, desnecessária. E terminou no halftime 77 pro Suns, 77 a quantos que tava? Eu acho que 53 o Dallas. Foi uma surra, foi uma verdadeira surra. Para quem vê o placar de 128 a 102, não imagina que foi uma surra tão grande assim. Mas sim, o Suns dominou novamente. O Devin Booker jogando horrores. O que ele jogou nessa bolha é brincadeira. Se fosse um MVP da bolha, só ali na bolha, o Devin Booker levaria fácil. Porém, o Suns ainda foi ali pra de noite ali no jogo do Brooklyn. Foi com chance de ir para os playoffs, dependendo da derrota do Portland. Mas essa partida em si do Suns foi uma partida incrível, com todos da bolha. O Suns fez 8-0 na bolha, 9-0 na bolha. E nessa partida em si, o coletivo falou mais alto do que o individual do Devin Booker. Apesar do Devin Booker ter terminado com 27 pontos, 7 rebotes e 5 assistências, o time do Suns em si distribuiu os pontos ali bem, né? Foi bem distribuído os pontos. Pelo lado do Dallas, o Dallas que foi com Doncic de titular, não achei que ele ia com Porzingis, já nem com Doncic em si, porém foi com Doncic. Ele que jogou pouco, ele jogou o primeiro tempo, depois no segundo ali já ficou mais no banco, descansando mais, até porque a disparidade no placar estava muito grande, então não ia dar pro Dallas. O Phoenix Suns estava muito embalado, o Phoenix Suns que está com uma triangulação de bola maravilhosa, o Phoenix estava sempre achando alguém livre na linha de três, seja o Cameron Jordan, seja o Peyton, seja o próprio Devin Booker. É um time que trabalha muito bem a bola e pode dar muito trabalho no próximo ano, já que ficou de fora dos playoffs desse ano. Vai depender muito do draft que fizer e da evolução dos rookies, principalmente a minha maior aposta para MIP do próximo ano, eu já falo desde já, é o DeAndre Ayton. É o DeAndre Ayton porque ele foi pick 1 do draft do Luka Doncic e Trae Young, foi 2019, 2019, foi 2019. Então, a minha expectativa em cima dele ainda é grande, porém ele precisa embalar. Ele já tinha pego uns jogos de suspensão no início dessa temporada por causa de uns problemas lá de trânsito, correndo muito rápido com o carro, alguma coisa assim. Então, a minha aposta para mim da próxima temporada vai ser sim o DeAndre Ayton, por todo o conjunto da obra do Suns, pelo treinador, porque eu acho bom do Suns, tem um esquema de jogo, o Devin Booker que joga demais, o núcleo jovem do Suns. Então, próxima temporada podemos ver o Suns dando um trabalhinho ali na Conferência Oeste,
quiçá beliscando beliscando uma vaca ali. Beliscando uma vaga ali, não acho que seja apenas o oitavo ali, ele pode ser que brigue ali um pouquinho mais alto, tá bom? Pelo lado do Dallas, o Luka Doncic com 18 pontos, 5 rebotes. Como eu disse, o Dallas não veio nesse jogo para ficar se matando, para entregar tudo de si. Não, o Dallas já está classificado. Então, podemos... o Dallas veio e tirou o pé do acelerador e só veio para cumprir tabela. Enquanto isso, o jogo do Memphis, que foi um jogo decisivo, vamos lá, eu vou falar as combinações que precisavam ser feitas para os times classificarem. Portland, para classificar em oitavo, precisava ganhar. Portland, para classificar em nono, precisava perder, era perder e um dos times ganhar. Memphis, para classificar em oitavo, precisa ganhar e o Portland perder. E para classificar em nono, precisava ganhar o seu jogo. Suns, para classificar em oitavo, precisava da derrota de Portland e Memphis Grizzlies. E para classificar em nono, precisava da derrota do Memphis. San Antonio Spurs, para classificar em oitavo, precisava da derrota dos três. Ou dependia da derrota de qualquer dupla ali. Seja Phoenix e Memphis, seja Phoenix e Portland, seja Portland e Phoenix, enfim, qualquer uma de duas equipes ali, das três, o San Antonio Spurs passava. Tá bom? Essas eram as combinações possíveis e o Suns se deu mal na primeira já, que foi o Memphis venceu o Milwaukee Bucks por 119-106. Foi um jogo muito parecido com o do Phoenix. O Suns entregou, o Memphis entregou a vida nesse jogo, a vida nessa partida. Enquanto o Milwaukee Bucks tirou o pé do acelerador. O Milwaukee Bucks, que foi sim com a sua rotação titular de início, abriu com a sua rotação titular. Chris Middleton, Brook Lopes, Eric Bledsoe. Tinha ali o DJ Wilson, porque o Giannis ele ficou suspenso essa partida. O Giannis não poderia jogar devido à cabeçada que ele deu no Wagner lá. É o Wagner ou o Wagner? Não importa. Devido à cabeçada que ele deu no jogador do Washington Wizards, ele ficou de fora desse jogo. Porém, já volta para os playoffs no primeiro jogo contra o Orlando Magic. Enquanto isso, o Memphis Grizzlies entrou entregando a vida, jogou o que sabia, ganhou o primeiro quarto, ganhou o segundo quarto, ganhou o terceiro quarto, ganhou o quarto quarto. Ele dominou o jogo, abriu vantagem de 10 pontos, abriu vantagem de 20 pontos e terminou o jogo ganhando por 13 pontos. O Memphis Grizzlies era um dos times que dependia de si só, porém é um time que não apresentou um bom basquete na bolha. O Memphis Grizzlies teve 2-7 na bolha, 2-7 na bolha, depois de ter aquela sequência na temporada tão forte, que todo mundo acreditou. Ele teve 2-7 na bolha, não jogou bem, não convenceu com basquete. O Ja Morant não jogou bem. O melhor do time era o Jaren Jackson Jr., que não jogou inclusive aí nesse jogo. Então, assim, o Memphis Grizzlies decepcionou bastante nessa bolha. Não acho que vá para os playoffs, acho que cai no play-in pro Portland. Então, eu não sei o que acontece com o Memphis Grizzlies, mas ele é um dos times igual o Suns, igual o Dallas. Eu ainda acho que é um núcleo jovem. O Memphis Grizzlies vai falhar bastante ainda. Porém, dá tempo ao tempo, porque próxima temporada eles já podem vir forte, porque o Memphis Grizzlies tem o Ja Morant joga demais, demais, demais. O moleque joga muito. O Dillon Brooks, o Jaren Jackson Jr. defende muito bem. Então, o próprio Brandon Clark, que foi um jogador que saiu na escolha 20 ali, que o Suns conseguiu pegar porque caiu bastante. É um núcleo jovem, porém nessa temporada, principalmente na bolha, não foi um Memphis que me convenceu de que se for para os playoffs agora, não vai tomar uma varrida. Não vai tomar uma varrida, até porque vai pegar o Lakers e o Lakers vai bater
todos os times, ia bater em todos os times que viessem em oitavo. Porém, não acho que todos seriam varrida. Acho que o que tomaria uma varrida é o próprio Memphis, que pode tomar ainda, né, dependendo do que acontecer no play-in, que eu vou explicar já já. Pelo lado do Memphis, o Valanciunas jogou muito triplo-duplo para ele, 26 pontos, 19 rebotes e 12 assistências, dominou o garrafão, até porque sem o Giannis ali e o Brook Lopes só jogou um pouquinho, né, bem pouquinho. É importante, é muito importante o Valanciunas, porque ele é um pivô alto. E o Dillon Brooks, que foi o outro destaque, fez 31 pontos, 2 rebotes e 2 assistências, tendo 57% de aproveitamento nas bolas de 3, chutando 7 e acertando 4. Tá bom? Como eu disse, o jogo do San Antonio Spurs já não valia nada. O San Antonio Spurs já contava com a derrota do Memphis ou do Suns para depois de noite torcer contra o Portland. Nenhuma das duas aconteceu, como todo mundo já esperava que não fosse acontecer. O San Antonio Spurs, depois de 22 anos seguidos nos playoffs, fica de fora, o que é muito importante para o San Antonio Spurs começar uma reconstrução, porque esse negócio de dar sequência a playoffs é muito legal para a torcida. Eu, como torcedor do San Antonio Spurs, fico muito feliz nessa sequência de playoffs, nesse tanto de recordes. Porém, o San Antonio Spurs não era um time que ia brigar esse ano. Claro, chegaria ali contra o Lakers, não acho que seria uma varrida, porque o esquema do Popovich é sempre diferenciado, é sempre um esquema que consegue propor o jogo, consegue defender bem o jogo, defende bem o perímetro. DeRozan estava jogando muito nessa bolha, foi um dos destaques da bolha, principalmente no quarto quarto. Porém, essa sequência de playoffs poderia render o futuro do time. Tem bons novatos, o San Antonio Spurs é um time jovem, com DeJounte Murray, com Keldon Johnson, que jogou muito na bolha, com Lonnie Walker, são muitos jogadores bons. Will Banks, que é um bom jogador ali, se conseguir se desenvolver. Porém, não são jogadores com um potencial gigantesco. Por exemplo, pegando aí, vou dar de exemplo, o Trae Young, o Ja Morant, como o próprio Ja Morant, né, no caso, como o próprio o DeAndre Ayton, que eu acabei de falar aqui, não são jogadores desse nível do San Antonio Spurs, são jogadores que o Pop achou no draft ali numa rodada final ali, no final de rodada, de primeira rodada. Lonnie Walker, que veio da 18ª, DeJounte veio na 30ª, Forbes é de segundo round, o White que está desenvolvendo absurdo, ele pode ter um potencial muito grande, ele sim eu acredito um potencial alto. Veio também ele é um draft, se não me engano, o Forbes também é um draft. São jogadores ali onde são novatos, mas são mal desenvolvidos desde o college, e o Popovich está extraindo o máximo deles. Pode ser que esse máximo deles não seja algo muito além do que já está acontecendo. Então, o San Antonio Spurs ficar de fora dos playoffs, para mim, normal. Não é normal, né? Mas, assim, era necessário para o time, era necessário para o Popovich ter mais tempo para trabalhar, ter mais tempo para olhar ali, fazer uma limpeza e falar, ó, vamos organizar a casa, vamos aqui ó, arrumar. Bellinelli não dá mais para o time do San Antonio Spurs, o Bellinelli muito mal, o Bellinelli toma decisões erradas de arremesso. Então, foi necessário ficar de fora desses playoffs, inclusive esses playoffs que estavam tão disputados. Então, e mesmo assim quase chegou com esse time tão fraco, mas sim, o Spurs está de fora dos playoffs depois de 22 anos seguidos na pós-temporada. Destaque para o San Antonio Spurs foi o Keldon Johnson, como eu disse, é um jogador que tem um potencial, até porque ele era cotado ali para sair no top 15, top 20 no máximo, saiu na escolha 30, que era de Toronto, na troca do DeRozan pelo Kawhi. Foi um time muito coletivo, o Keldon Johnson fez 24, 2 rebotes, o DeJounte Murray fez 12 pontos, 14 rebotes e 7 assistências. Muito importante aqui, o DeJounte Murray, ele tem uma defesa muito, muito interessante de se ver, principalmente no perímetro.
apesar de algumas falhas às vezes, como o jogo contra o Philadelphia 76ers. Porém, o arsenal ofensivo do DeJounte Murray é muito fraco ainda. O arsenal ofensivo do DeJounte Murray precisa ser desenvolvido. O mid-range dele ali tá se desenvolvendo aos poucos, mas ele ainda precisa desenvolver mais porque ele toma algumas decisões de bandeja errada, de floater. Ele deu um floater contra o Philadelphia 76ers ridículo. Então, o DeJounte Murray é um bom jogador, é um bom defensor, porém ele toma decisões erradas no ataque, ele precisa melhorar isso. O Popovich provavelmente já viu isso. Pelo lado do Utah, o Utah veio com o time reserva. Ah, lembrando, o San Antonio Spurs também não jogou com o time completo. Jogou sem o Rudy Gay, não jogou com o DeRozan também. O San Antonio Spurs já tinha largado de mão esse jogo depois dos outros resultados. O Utah também não jogou com o time titular, ganhou o Utah, ganhou por 118-112. E o destaque do Utah aqui podemos dar para o Niang, para o Jordan Niang, que fez 13 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. O Utah que é um time que está nos playoffs, né? Então não tinha por que se matar em quadra. Um jogo muito interessante. Falei no meu grupo, falei assim, gente, o Suns não passou ainda de tarde, porque o povo já, o Suns já era, o Suns morreu, agora o Suns não passa mais, depende de uma derrota do Portland. Eu falei, gente, o Nets está forte, o Nets, apesar de já estar garantido posição na tabela, o Nets vai vir para jogar, e o Nets não vai deixar ser uma surra, ser uma lavada do Portland. Até porque o Damian Lillard estava a 270 por hora nessa reta final. Dito e feito. Nets 133, Portland 134. O Nets dominou o jogo até o terceiro quarto, ganhando por 10 pontos. Casa de aposta estava pagando alto na vitória do Brooklyn Nets. Estava pagando alto na vitória do Brooklyn Nets. Então, eu avisei, eu falei, eu sabia que ia ser um bom... Não posso falar que ia ser um bom jogo, mas eu falei, pode ser interessante, Nets pode dar trabalho. Dito e feito, Nets jogou até o final. Perdeu ali porque o Portland realmente tem talentos individuais superior, porém o Nets para a próxima temporada, pode anotar aí, rapazinho, na luzinha, Nets vem forte. Nets vem forte, Nets briga ali por mando de quadra na Conferência Leste com a volta do Kevin Durant e do Kyrie Irving, porque o Irving passou a temporada quase toda no DM. O Durant tinha aquela lesão lá do tendão de Aquiles, mas pode preparar que o Nets vem forte para a próxima temporada, muito forte, aliás. O LeVert com 37,6 rebotes e 9 assistências. Só por isso se diz tudo. O LeVert jogou demais num jogo que não valia nada para o Nets e valia muito para o Portland. E por pouquinho, assim, o Memphis não passa, coisa que eu acho que merecia muito. O Memphis merecia demais passar, porque o Memphis, o que ele fez na bolha foi extraordinário. Mas enfim, o Portland ganhou esse jogo 134-133. O Portland que sim é o time que provavelmente deve enfrentar o Lakers nos playoffs. Muito interessante ver esse esquema do Portland. O que me preocupa no Portland é o famoso esquema, vou chamar de esquema Rockets. Esquema Rockets. É o esquema do D'Antoni, é muito parecido com o esquema do treinador do Portland, que eu nem sei quem é, desculpa. Deixa eu até pesquisar aqui, gente. Treinador, porque é um esquema muito fraco, muito fraco. Não tem uma rotação definida. Terry Stotts é o treinador principal do Portland. Não tem uma rotação definida, não tem um esquema tático, não tem uma jogadinha desenhada. É o famoso dar a bola na mão do Lillard e deixa resolver. E geralmente é o que o Lillard faz. Inclusive nesse jogo foi mais um. O cara que tem Damian Lillard, CJ McCollum, Jeff Nurkic, o Carmelo Anthony que ali pode dar uma ajudinha em alguns pontos. Trent Jr. que tá jogando muito no banco. Whiteside é cansado. Whiteside é um cansado. Whiteside não quer nada com a vida. É preguiçoso, sem vergonha. Não quer nada. Whiteside é horrível. Um dos piores pivô que eu já vi. Apesar de dar toco ali, a rodo, ficar dando bloco a rodo ali. Esse cara é... Olha, famoso, só entra, ele só entra, dá toco e sai. Pega rebote, dá toco e sai. Porque ofensivamente ele só caga o time, só caga.
Então, o Portland não tem um esquema de jogo definido. O Portland joga em pró do Damian Lillard, igual o Rockets joga em pró só James Harden. O James Harden tá no dia inspirado, o Damian Lillard tá no dia inspirado, ou o Portland Rockets vai perder, muito provavelmente. Agora o Rockets nem tanto, porque tem um Westbrook também que força suas jogadas, mas continua sem esquema de jogo. Então é por isso que eu vou chamar de esquema Portland. Se fosse problema na rotação, nós chamaria de esquema Clippers, né? Porque o Clippers também na rotação caga tudo, caga o que sabe. Então com isso o Portland foi para os play-in como oitavo e o Memphis como nono. A diferença, vamos lá, vou explicar, calma aí. Deixa eu só falar aqui dos destaques. Portland teve 3 destaques. Damian Lillard fez 42 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. CJ McCollum fez 25 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. 4 rebotes e 7 assistências. Foi destaque pelo lado do Portland. E pelo lado do Brooklyn Nets foi o LeVert com 37 pontos, 6 rebotes e 9 assistências. E o Joe Harris com 19 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. Foi um baita jogo, como eu já imaginava. A chance do Suns passar ainda existia, mesmo que mínima, e existiu até o final. O que são os play-in? Para quem não sabe o que é o play-in. O play-in vai ser uma decisão entre 2 times apenas, que vai ser Portland e Memphis Grizzlies. São esses 2 times, nada mais, nada menos. Não tem pelo lado da Conferência Leste, porque tava uma disparidade muito grande entre o Washington Wizards e Orlando Magic. Então não tem uma distância necessária para ir para os play-in. Vamos lá. O que são eles? O play-in vai ser o seguinte. O Memphis Grizzlies e o Portland vão se enfrentar em 2 jogos, no sábado e no domingo. Porém, se o Portland ganhar o jogo de sábado, o primeiro jogo agora, o Portland passa e tem um descanso de domingo para começar os playoffs na segunda. Se acaso o Memphis Grizzlies ganhar o primeiro jogo, vai ter o segundo jogo no domingo, onde se o Portland ganhar, passa também. Se o Memphis ganhar os 2, o Memphis passa. Então o play-in é basicamente um jogo onde o oitavo tem a maior vantagem, o oitavo tem que fazer seu resultado no primeiro jogo. O que eu acredito que vai acontecer devido à circunstância do Memphis Grizzlies. Então, isso são os play-ins, tá bom? Vamos acompanhar aí, vídeo novo na segunda. Eu vou fazer vídeo agora, seguida desse já. Eu vou gravar um vídeo sobre minhas previsões para os playoffs da Conferência Leste. Eu vou esperar até domingo ou segunda para saber a previsão sobre a Conferência Oeste, o que não aconteceu ainda, porque não está decidido e eu não vou menosprezar nenhum time. O Memphis Grizzlies não pode ser menosprezado, é um time que ainda tem suas peças individuais fortes, não sabemos o que pode acontecer, mas muito provável, minha aposta é que o Portland passa no play-in, tá bom? Passa no primeiro jogo, aliás, tá bom? Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. O vídeo ficou longo porque eu comentei sim um pouco dos jogos, comentei um pouco dos times que estavam nessa disputa. Então eu espero que vocês tenham gostado. Assista o vídeo até o final. Se você assistir até o final, comenta Spurs fora dos offs pra mim saber, tá bom? Então é isso. Se você curtiu, deixe seu like aí, dá aquela moral pro canal, ajuda aí o menino aqui. Eu vou começar a fazer, eu vou começar a ir atrás de fazer umas edições aqui pro vídeo para deixar bem mais legal o conteúdo para vocês, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o like, ativa o sininho aí das notificações para receber todas, tá bom? É isso, falou e fui.